Bom dia. Governo de Michel Temer cai ao nível mais baixo de aprovação popular. Perícia indica que não houve fraude nem edição nas gravações de áudio de Joesley e presidente Michel Temer. Conselho de Ética arquiva pedido de cassação contra Aécio Neves. Governo federal estuda usar o FGTS para pagar o seguro-desemprego. Quina de São João pode pagar 130 milhões de reais. Loto Fácil e Lotomania acumulam. Paysandu volta a perder na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, hoje apenas um jogo. Tribunal de Contas do Estado inicia em julho próximo inspeção em 37 municípios. Enchente. Governo do Estado envia ajuda humanitária para municípios da Calha dos Solimões. Operação Parintins contará com a presença de mais de 1.000 servidores civis e militares. Ex-presidiário é preso após assaltar ônibus no centro de Manaus. Adolescente invade escola armado e de faca, assalta uma professora e ameaça alunos no Ajuricaba. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h mais 49 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo Silva, o tempo em Manaus neste sábado. Sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O Instituto Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 14 milímetros hoje. Com a umidade relativa do ar em 95%, a temperatura, que no momento é de 24 graus, não deverá ultrapassar os 32 graus na máxima. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagem. Rio Negro baixou mais 1 centímetro nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros e 69 centímetros. Sábado, 24 de junho. Hoje é o 175º dia do ano e faltam agora 190 dias para acabar 2017. Comemora-se hoje o dia de São João Batista. Hoje também é o dia do observador aéreo, o dia do caboclo e o dia internacional, vejam só, do disco voador. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Em 1509 acontecia a coroação de Henrique VII da Inglaterra. Nascia em 1842 o escritor americano Ambrose Bierce. Em 1911 nascia o piloto de Fórmula 1 argentino Juan Manuel Fangio. Roque Santeiro, novela censurada 10 anos antes, estreava na Globo com enorme audiência em 1985. Em 1987 nascia o craque Lionel Messi do Barcelona. A seleção brasileira de futebol perdia por 1-0 para a Argentina, sendo eliminada da Copa do Mundo de 1990. Agora 5h51 em Manaus. A comunidade católica do bairro da Cidade Nova 2 está sendo convidada para os festejos do Sagrado Coração de Jesus, que teve início ontem com a procissão, ontem, sexta-feira, em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Os festejos acontecem na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Rua 17, Núcleo 3, Cidade Nova, segunda etapa, próximo à UBS Balbina Mestrinho. E neste sábado, dia 24, será realizado um arraial com danças folclóricas, comidas típicas e também um super bingo. Moradores do residencial Vila da Barra, na Cidade Nova, terão neste fim de semana, a partir das 18h30, mais uma edição do tradicional festival folclórico local. Coordenado pela Educação Firmeza, o evento contará com a presença de diversas danças tradicionais. A peregrinação de Nossa Senhora Padroeira, Senhora Santana, que é padroeira dos obidenses, encerra este domingo com a celebração de uma missa que reunirá a comunidade obidense residente em Manaus. A peregrinação Senhora Santana, padroeira dos obidenses, continua aqui em Manaus e muitos conterrâneos já receberam a imagem em suas residências. Encerrando a peregrinação de nossa padroeira em Manaus, está previsto para domingo, dia 25 de junho, a celebração de uma missa na Igreja Sagrado Coração de Jesus, que fica na Ramos Ferreira, próximo à Avenida Airão, no centro. Após a celebração da Santa Missa, os obidenses irão se unir a partir das 11 horas para um almoço de confraternização no Almirante Music Bar, próximo à Câmara Municipal de Manaus, do bairro de Santo Antônio. A temporada da bola oval no Amazonas vai iniciar neste domingo, amanhã, com a abertura do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. Com 7 equipes na disputa, o 12º Amazonas Bowl promete ao público jogo de qualidade e muito jogador cruzando a end zone para marcar vários touchdowns durante a temporada. A competição recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL.
Na partida de abertura da competição, o atual campeão, o North Lions, enfrenta o Lobos FA às 14 horas no campo do Complexo de Atletismo da Vila Olímpica de Manaus, localizada no Dom Pedro. Antes, às 13 horas, ocorre a cerimônia de apresentação de premiação do campeonato, para aí sim o atual campeão enfrentar o Lanterninha do certame 2016. Alinhando atividade física, aventura e bem social, a Arena da Amazônia será palco neste sábado, dia 24, hoje, do Festival Esportivo Pestalozzi Rose Run, que vai reunir num único espaço ciclismo, corrida, caminhada e futebol de campo. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível e o evento conta com o apoio do governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Toda a arrecadação será doada à instituição. A programação do festival inicia às 8 horas da manhã com a realização da prova ciclística. Os atletas percorrerão 20 quilômetros no entorno das arenas da Amazônia e Poliesportivo Amadeu Teixeira. Durante o percurso, as bikes terão de superar obstáculos surpresa. A largada e chegada serão no estádio que recebeu a Copa do Mundo de 2014. No período da tarde, a partir das 15 horas, 12 times de futebol entram em campo em 6 jogos devidamente equipados com uniforme completo, camisa, calção e meias iguais e chuteira. Ao todo serão 20 minutos para cada equipe, um total de 2 horas de jogo, e toda a ação é coordenada pelo engenheiro de gramado do estádio, Ricardo Silva. Logo após, às 17 horas, inicia a corrida e caminhada do festival, que terá o mesmo percurso da prova ciclística, sendo de 5 quilômetros. A prova pedestre não tem categoria por idade, sendo assim, caminhada e corrida acontecem simultaneamente para promover a interação entre crianças, jovens, adultos e idosos, além de proporcionar lazer. 13 atletas amazonenses viajaram na última quinta-feira para representar o estado do Campeonato Brasileiro de Wrestling Cadete e no Torneio da Juventude 2017, ambos no estilo greco-romano, livre masculino e livre feminino. O evento acontece no ginásio do Clube Jequiá, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, neste sábado. A delegação conta com o apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. De acordo com o presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva, professor Valdeci Silva, o Amazonas tem chance de se despedir dos 2 eventos com resultados significativos, e as competições são classificatórias para o Sul-Americano e Pan-Americano, que acontece no mês de julho na Argentina. Além disso, o brasileiro vale para o programa Bolsa Atleta Federal 2017. A capital amazonense recebe neste fim de semana o intercâmbio dos Centros de Referência e Desenvolvimento de Halterofilismo. O evento, que vai contar com os técnicos da Seleção Brasileira da modalidade, Valdecir Lopes e Weberton Lima, inicia hoje, sábado, e prossegue amanhã, domingo, às 9 horas, sendo que no primeiro dia acontecerá no auditório da Faculdade La Salle, no Dom Pedro, e no segundo dia no Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia, localizado na Vila Olímpica de Manaus, também no Dom Pedro. A ação recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. O intercâmbio é realizado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro e tem como objetivo promover a modalidade. Nos 2 dias, divididos por tema, os fisioterapeutas e técnicos falarão sobre o esporte no formato paraolímpico. Entre os assuntos estarão as deficiências dos atletas que a praticam, diferenças entre supino tradicional e de competição. Além disso, haverá debate com treinadores e atletas sobre métodos de treinos, técnicas utilizadas no banco de provas e até controle de autodoping. Neste sábado, às 10 horas, os presentes ainda assistirão a uma apresentação de 2 jovens atletas da modalidade. Lucas Manuel dos Santos, medalhista de prata no Parapan, de jovem, São Paulo 2017, na categoria até 49 quilos, e Vitor Afonso da Silva, que também representou o Brasil no Parapan, na categoria até 107 quilos. As 2 rodas prometem agitar este domingo, dia 25, com a 5ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade 2017. Para o evento são esperados 50 competidores e as disputas iniciam a partir das 18 horas na Vila Olímpica de Manaus, localizada na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade. A ação recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Ao todo, 5 categorias brigam pelo estadual, sendo a MV1 e MV2 para profissionais, supermotos para motos de rally, original 125 e original 150 para iniciantes. Segundo o presidente da Liga Amazonense de Motociclismo, James Bala, muitos corredores irão competir pela primeira vez, o que vai acirrar ainda mais o campeonato. 6 horas 3 minutos em Manaus. Dando continuidade à programação do aniversário de 26 anos do Conselho Municipal de Saúde,
Os 154 conselheiros locais de saúde da Zona Leste de Manaus, eleitos este ano para o mandato 2017-2020, serão público-alvo da capacitação em participação popular e o controle social no Sistema Único de Saúde, marcada para o período de 26 a 28 de junho no auditório do Centro de Ensino Municipal de Jovens e Adultos, na Rua J, Etapa B, São José, das 9 às 17 horas. Criado em 11 de junho de 1991, o CMS está realizando desde o dia 12 deste mês, em parceria com os distritos de saúde, o processo de capacitação dos 577 conselheiros locais eleitos para representar as 61 unidades básicas de saúde, as UBSs. Comunidades da área do Rio Negro, na zona rural de Iranduba, recebem atendimentos no dia de hoje. A reportagem é de J. Rai. Moradores das comunidades de Acajatuba, Saracá, Terra Preta, Tumbira, Inglês e de outras localidades da região do Rio Negro, na zona rural de Iranduba, vão receber atendimentos durante o dia de hoje nas áreas de saúde e assistência social. Equipes da prefeitura já estão em Acajatuba, onde começa daqui a pouco a prestação de serviços. Serão expedidas carteiras de identidade e a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, dará orientações sobre o programa Bolsa Família, fará atendimentos psicossocial, jurídico, palestras socioeducativas, além de oferecer os demais serviços básicos do CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Na área de saúde, médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos e auxiliares vão atender aos comunitários que também poderão retirar o cartão do SUS, o Sistema Único de Saúde. Ontem, o prefeito Francisco Gomes, acompanhado das secretárias de Assistência Social Thelma Viana, de Saúde professora Rose Eblin e de Educação Rosa Fonseca e de outros assessores, visitou várias localidades do Rio Negro para divulgar a ação de hoje. Durante a visita, Chico Doido ouviu as demandas das comunidades e determinou aos assessores que tomem as providências necessárias para resolver os problemas relatados pelas lideranças locais. No início da noite de ontem, o prefeito informou que vai acompanhar as equipes durante os atendimentos de hoje na comunidade de Acajatuba. Em tempo. A cidade de Iranduba está completando hoje 41 anos de fundação. A pequena vila, que surgiu como um distrito de Manaus, foi criada em junho de 1976 pelo então prefeito da capital, Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, o Teixeirão. Foi povoada inicialmente por 87 famílias que subiram da várzea para a terra firme, fugindo da grande enchente registrada naquele ano. 5 anos depois, em 10 de dezembro de 1981, Iranduba foi emancipado e nas eleições de 15 de novembro de 1982, o então vereador de Manaus, Nelson de Souza Maranhão, foi eleito o primeiro prefeito do município. Neste 24 de junho também é comemorado o dia de São João Batista, que para a Igreja Católica é o padroeiro da cidade. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Obrigado, J. Rai. São agora 6 horas e mais 7 minutos. Aí, Manaus, Iranduba, vamos até o sudoeste do estado com o Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amigo da Rádio Difusora. Pois é, vou fazer aqui uma pequena nota, rapidamente, aqui do sudoeste do estado, com informações das cidades. O governador do estado, Davi Almeida, esteve ontem em viagem pelo interior. Logo pela manhã esteve no município de Lábrea, em seguida na cidade de Carabari, e fechou a agenda no município de Tefé. Lábrea no sul do estado, Carauari aqui no sudoeste e Tefé no centro amazonense. Portanto, aqui na região, Carauari, ele esteve na zona rural da estrada Riozinho, onde a obra foi retomada, asfaltamento de mais 5 quilômetros que foi autorizado, e a obra já está em andamento, do total de 18 que estava paralisada. E chegaram até o 12, até o momento estão no quilômetro 12.
O governador em exercício visitou, junto com o prefeito local Bruno Litati Ramalho, os bairros da cidade de Carauari, que estão uma verdadeira bomba. Aí esburacado os bairros, a periferia da cidade, e prometeu fechar pelo menos metade da cidade ser recuperada de imediato, fechando um convênio para o asfaltamento das ruas do município de Carauari. O governador percorreu outros locais, esteve aí no atendimento do barco Todos pela Vida e também na distribuição de ajuda humanitária às vítimas das enchentes. Passou também no barco Todos pela Vida, verificou os atendimentos e também no hospital regional para ver a real situação do local. Davi Almeida deixou o município de Carauari, aqui a região, rumo até Sé por volta das 16 horas da tarde de ontem. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo do sudoeste do estado, informações, Rádio Difusora, Hélio Ramos, Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Hélio, agora 6:09. Manaus vive a reta final da 41ª edição dos Jogos Universitários do Amazonas. Neste final de semana serão reveladas as equipes e atletas que irão representar o estado na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros. O evento, promovido pela Federação Amazonense Universitária de Desporto, recebe o apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. As modalidades de atletismo, jiu-jitsu, judô, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futebol, futsal, handebol e voleibol vão definir entre os dias 23 e 25 os seus representantes na fase nacional da disputa em diversos complexos esportivos da capital. E a Prefeitura de Manaus deu início ontem aos festejos juninos no Parque Ponte dos Bilhares. O Arraiá dos Bilhares tem como foco o resgate da tradição do São João, com as quadrilhas juninas e danças folclóricas, além de barracas de comidas típicas na Praça da Fogueira, na segunda etapa do parque. A festa se estenderá até amanhã, domingo, sempre às 18 às 21h30, e também terá caráter filantrópico, abrindo espaço para entidades como a Casa Vida, que estará no local fazendo a venda de produtos para angariar recursos destinados à instituição, e a campanha Faça a Sua Doação e Seja Meu Anjinho de Esperança, em favor do garoto Brian Rodrigues, que precisa viajar para a Tailândia a fim de fazer um transplante de células tronco. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, entregou nesta semana os resultados das primeiras 570 análises de exames preventivos, cujas amostras foram preparadas pelo método de citologia em meio líquido. As coletas foram realizadas no Envira, a 1.208 quilômetros de Manaus, entre março e abril deste ano, durante a visita do barco Pai Todos pela Vida. O exame de rastreio tem a finalidade de detectar lesões de diversos graus do colo uterino causadas em geral pelo vírus HPV, ajudando a prevenir o câncer. O tumor de colo uterino é o mais incidente entre as amazonenses, e essa medida ajuda a combatê-los e viabiliza o diagnóstico precoce da doença, reduzindo a mortalidade, explicou Ricci. A metodologia foi implantada na rede pública do Amazonas através do Fundo de Promoção Social, que adquiriu 5.000 kits de citologia em meio líquido para exames realizados em municípios das calhas dos rios Juruá e Purus, através dos barcos Pai, o pronto atendimento itinerante. A finalidade é a mesma do exame preventivo convencional, conhecido popularmente como Papa Nicolau, com a vantagem de maior eficácia na hora da análise do material coletado. 6:12 em Manaus. Na próxima semana, entre os dias 26 e 30 de junho, o Cadastro Único, o CAD Único, porta de entrada para benefícios sociais como Bolsa Família, terá o atendimento ao público suspenso para que seja feito o processo de recadastramento dos entrevistadores sociais. A ação é uma exigência do governo federal para garantir a integridade das informações. Entre os serviços que ficam paralisados estão o cadastramento de novos usuários e atualização cadastral. Pelo menos 3.000 famílias serão atendidas semanalmente pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, SEMASD. Segundo o chefe da Divisão de Renda e Cidadania, Douglas Marques, a versão a ser implantada traz uma nova forma de cadastramento dos entrevistadores que atendem diariamente a população. Atualmente, a Secretaria conta com 150 servidores exercendo a função. A partir de sábado, dia 24, nós vamos ter a implantação de uma nova versão do CAD Único, que vai trazer melhorias
melhorias na forma como os entrevistadores sociais são cadastrados, até para que o governo tenha um controle maior e faça o cruzamento de informações também daqueles profissionais responsáveis pela gestão do cadastro único. Para isso, todos os entrevistadores serão inativados para que a gestão municipal possa recadastrá-los a partir da equipe que hoje atua nas nossas unidades, são os nossos 20 CRAs e até mesmo na central de atendimento. Então nós iremos ficar alguns dias fazendo o trabalho de recadastramento e colhendo também informações como CPF e PIS de cada um, e em alguma outra situação eles podem precisar ir até uma agência bancária para corrigir o seu cadastro social, seja ele o PIS ou o PASEP. De acordo com o governo federal, essa atualização dará uma maior autenticidade aos dados, uma vez que todos os entrevistadores do município de Manaus serão desativados no momento da implantação da nova versão. Com isso, o usuário master ou outro usuário com perfil de gestor deverá recadastrar todos os entrevistadores antes na gestão municipal durante o período de suspensão. Entre greves e paralisações, o Sindicato dos Rodoviários já interrompeu a circulação dos ônibus 42 vezes neste ano. Nesta sexta-feira, membros do Sindicato dos Rodoviários realizaram mais uma paralisação irregular na garagem da empresa Líder, que durou cerca de 2 horas e prejudicou cerca de 15 mil usuários na zona norte dessa cidade. Essa é a terceira paralisação consecutiva na mesma empresa em 2 dias. O sistema já contabiliza 130 horas de ônibus parados e aproximadamente 34 mil viagens que deixaram de acontecer em pouco mais de 5 meses em Manaus. Os números foram auditados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran. A superintendente adjunta de projetos da Suframa, Paula Soares, e o superintendente adjunto de operações, Bruno Lobato, acompanhados pelo coordenador geral de acompanhamento de projetos agropecuários, Orisvaldo Neves, e de técnicos da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Empresariais, recepcionaram na sede da autarquia uma comitiva de aproximadamente 30 pessoas da Aurora, cooperativa originária de Santa Catarina e que hoje é uma das maiores produtoras de alimentos do Brasil e referência mundial na tecnologia e processamento de carnes. O objetivo da visita foi apresentar as diretrizes do modelo Zona Franca de Manaus à comitiva e discutir possibilidade de negócios envolvendo o distrito agropecuário da Suframa. De acordo com Paula Soares, o interesse de uma cooperativa de amplo destaque no agronegócio brasileiro em vir a Manaus e conhecer de perto o modelo ZFM é muito importante, pois a nova administração da Suframa está buscando dar um foco maior para o setor agropecuário como forma de reverter a extrema dependência que a economia da região tem do polo industrial de Manaus. 6:16 em Manaus. A Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado inicia no próximo dia 9 de julho a segunda etapa de inspeções dos municípios do interior do Amazonas, referente à prestação de contas do ano de 2016 e entregues ao TCE até o último dia 31 de março. Ao todo serão fiscalizados 37 municípios. O trabalho das equipes de inspeção seguirá até o dia 31 de agosto. Após a fiscalização, prazo para entrega dos relatórios varia de 15 a 30 dias úteis. Serão vistoriadas as cidades de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Novo Aripuanã, Manicoré, Santo Antônio do Içá, Parintins, Barreirinha, Inhamudá, Guajará, Ipixuna, Carauari, Itamaraty, Eirunepé, Envira, Borba, Nova Olinda do Norte, Japurá, Maraã, Fonte Boa, Jutaí, Tefé, Alvarães, Uarini, Careiro da Várzea, Canutama, Tapauá, Manacapuru, Novo Airão, Itapiranga, Silves, Urucurituba, Manaquiri, Pauini e também Lábrea. Apostando mais na educação do que na repressão, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, realizou na manhã desta sexta-feira, 23, no auditório Senador João Bosco Ramos de Lima, palestras sobre prevenção e combate aos entorpecentes, onde as famílias e as escolas estão sendo as grandes vítimas dos traficantes, aumentando a violência na cidade e nos municípios do Amazonas. O parlamentar itacoatiarense voltou a denunciar o reduzido efetivo de policiais federais existentes na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, culpa no governo federal, que não realiza concurso público para atender a grande extensão de fronteira. Destacou ainda Cabo Maciel que as rodovias federais existentes no estado do Amazonas também notória a ausência da Polícia Rodoviária Federal, que facilita a ação dos traficantes que passam com toneladas de drogas em direção a outros estados usando o Amazonas como rota.
A Gerência da Diversidade e Gênero da Secretaria de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, informa que o seminário e ato público em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, previstos para a próxima quarta-feira, dia 28 de julho, serão adiados para nova data a ser definida entre a Secretaria que promove os eventos e os seus parceiros, entre os quais a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e movimentos sociais. De acordo com a Gerência de Diversidade e Gênero da SEJUSC, o atendimento deve-se ao período eleitoral. A Secretaria Municipal de Saúde, Ciência e a de Educação, SEMED, assinaram um termo de compromisso do Programa Saúde na Escola, no qual são incorporadas 17 novas instituições de ensino, aumentando assim para 164 o número de escolas atendidas pelo programa. O termo tem o objetivo de conjugar esforços visando a promoção e a atenção à saúde, além da prevenção das doenças e agravos relacionados à saúde dos estudantes do programa. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, a convite da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, participou da formatura de 39 alunos do curso de Braille, Leitura e Escrita, dentre eles professores da rede pública de ensino e pessoas da comunidade. O curso foi ministrado no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento de Pessoas com Deficiência, o CAP, que atualmente funciona na Escola Estadual Saldônia Marinho, no centro, na Zona Sul de Manaus. Os 15 aprovados no Programa de Residência Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas começam a atuar nas unidades da instituição no próximo dia 3 de julho, segunda-feira. Amanhã desta sexta-feira, 23 de junho, os residentes foram recebidos na sede do DPEAM pelo Defensor Público Geral Rafael Barbosa, pelo Subdefensor Geral Antônio Cavalcante e pelo diretor da Escola Superior de Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Carlos Almeida Filho, para um encontro de boas-vindas e esclarecimentos sobre o funcionamento do programa, que prioriza a atuação dos residentes nas áreas de maior demanda da população. Mais de 1.000 servidores civis e militares vão participar do Plano Integrado de Segurança para a Operação Parintins 2017. A previsão é a chegada de 100 mil turistas na cidade para assistir o evento, que completa 52 anos. Mais de 700 servidores de órgãos estaduais de segurança pública irão atuar durante o Festival Folclórico, que acontece nos dias 30 de junho e sábado e 2 domingo do mês de julho. A apresentação do Plano Integrado de Segurança aconteceu nesta sexta-feira no Centro Integrado de Comando e Controle, CICC, aqui em Manaus. O trabalho envolve policiamento ostensivo, fiscalização em locais de maior concentração de pessoas, monitoramento por meio de câmeras e drones e pronta resposta às ocorrências. Áreas como Porto, Aeroporto, adjacências do Bombódromo, Avenida Amazonas, em frente à Catedral e à orla da cidade, receberão reforço policial, além de fiscalização intensa em bares e balneários. De acordo com o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, o Coronel Dan Câmara, todo o sistema integrado de comando e controle permanecerá ativado durante o festival. Por falar em Parintins, a grande novidade que chegou a Parintins é o Hotel de Rede. Hotel de rede diária de R$50 com café da manhã, armário para guardar roupa e banheiros. O Hotel Rede fica na Avenida Nações Unidas 211, no centro, na Praça da Liberdade. E o telefone é o 991190319. 6h21 em Manaus. A Defesa Civil do Amazonas vai enviar neste fim de semana uma balsa com 113 toneladas de cestas básicas e mais itens de ajuda humanitária para atender os afetados das calhas do Médio e Alto Solimões. A previsão é de que a embarcação parta do Porto Trairi da Compensa neste sábado 24. Nesta segunda fase, pelo menos 17 cidades já foram atendidas e agora as famílias prejudicadas nos 8 municípios das calhas dos Solimões estão recebendo a ajuda no intuito de minimizar os impactos causados pelo desastre, afirmou o secretário executivo da Defesa do Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior. No Alto Solimões estão sendo contemplados os afetados de Tabatinga, de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Içá e Atalaia do Norte, que receberão, além das cestas básicas, kits de limpeza, redes, mosquiteiros, água e hipoclorito de sódio para purificar a água. O Hospital Hilda Freire, do município de Iranduba, começou a realizar cirurgia ginecológica de períneo e esterectomia, retirada de útero. Com isso, a saúde da mulher no interior do Amazonas, que tem grande incidência de câncer de útero, ganha um serviço especializado. Segundo o Instituto Nacional de Câncer,
ligado ao Ministério da Saúde, cerca de 680 novos casos da doença são previstos para este ano em todo o estado. O governador Davi Almeida visitou ontem pela manhã o município de Lábrea para verificar o andamento das obras de recuperação do sistema viário da cidade e do Centro de Ensino de Tempo Integral, o SET. Davi Almeida aproveitou para conhecer também a infraestrutura da Feira Municipal e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM. Uma parte do sistema viário de Lábrea já está asfaltado e estão terminando o calçamento das ruas da cidade, de acordo com o levantamento feito no local. O SET já está com 25% das obras concluídas. Em recente entrevista, Davi Almeida anunciou que iria aproveitar a chegada do verão amazônico para acelerar as obras na capital e no interior do estado. Para isso, ele já conta com dinheiro em caixa. Lábrea foi o primeiro município visitado na agenda, que inclui ainda Carauari e Tefé. O governador viajou acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Vander Alves, da Educação, Aroni Bentes, e de Infraestrutura, Américo Goraieb. Até o final da gestão, Davi Almeida disse que pretende concluir diversas obras na capital e no interior que já estão com recursos autorizados. Polícia. Um homem de 29 anos de idade foi preso na tarde de ontem suspeito de estuprar e tentar matar um menino de 9 anos que mora na mesma rua que ele, no bairro do Coroado, na zona leste da cidade. De acordo com familiares da vítima, que pediram para não ter os nomes divulgados, o suspeito tentou matar a criança estrangulando-a após cometer o crime em um campo de futebol no bairro do Aleixo, na zona centro-sul. Segundo os familiares, a criança saiu da casa da mãe por volta das 10h30 para comprar refrigerante no Coroado, quando foi levada à força pelo homem até um campo de futebol nas proximidades do conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo. Eu estou assustada e não sei se vou voltar agora, afirmou uma professora da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, que pediu para não ter o nome divulgado após ser assaltada dentro da escola na tarde de ontem. A professora teve a bolsa levada por um adolescente que pulou o muro e invadiu a sala de aula onde ela ministrava a aula na unidade de ensino localizada na rua B28 do conjunto Juricaba, bairro Alvorada, na zona oeste de Manaus. A professora contou que o adolescente possuiu uma faca e ameaçou os alunos antes de fugir. Ela lembrou que outros casos já ocorreram no local quando uma outra professora morreu após se assustar e durante o assalto. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC informou por meio de nota que durante o assalto de ontem não houve refém na escola. Em contato com o gestor Jorge Costa, ele informou que o assaltante pulou o muro, entrando em uma sala e tomando a bolsa de uma professora que estava ministrando a aula, mas que não houve nenhuma agressão. A professora vítima do assalto registrou um boletim de ocorrência do caso no 10º Distrito Integrado de Polícia. O homem de 26 anos foi preso suspeito de assaltar um ônibus e sequestrar um taxista na zona sul de Manaus no início da noite desta sexta-feira. Após o crime no coletivo, o homem rendeu um taxista que conseguiu fazer sinal a uma viatura da polícia que passava no local e efetuou a prisão. De acordo com a equipe da Força Tática da Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu no ônibus da linha 301 do centro da cidade. O suspeito e um comparsa entraram no veículo e anunciaram o assalto, levando dinheiro e celulares das vítimas. O motorista do ônibus, Zenon Pereira, de 34 anos, afirmou que a dupla anunciou o assalto logo no início da viagem. Cerca de 30 passageiros estavam dentro do coletivo. Loteria. A quina de São João das loterias da Caixa Econômica Federal vai ser sorteada em Campina Grande neste sábado, hoje, portanto. O prêmio é estimado em 130 milhões de reais e o valor não acumula, ou seja, se ninguém acertar os 5 números sorteados, o valor será dividido entre as pessoas que acertarem 4 números e assim por diante. O prêmio aplicado na poupança pode ter um rendimento de até 750 mil reais por mês. 6h32, vamos aos números da Lotomania agora. As dezenas foram 03, 10, 13, 19, 20, 27, 31, 33, 41, 46, 48, 58, 59, 68, 76, 79, 83, 86 90 e 00. 20 acertos, não houve acertador, acumulou 2 milhões de reais para o próximo sorteio. 19 acertos, 9 apostas ganhadoras, prêmio R$25.633,98. Vamos então repetir as dezenas do concurso 1773 da Lotomania, que repetimos, acumulou 003, 10, 13, 19, 20,
27, 31, 33, 41, 46, 48, 58, 59, 68, 76, 79, 83, 86, 90 e 00. O assunto agora é Loto Fácil, o concurso do número 1528, que também acumulou. Não houve acertador com 15 acertos. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio na segunda-feira, 4.800.000 Com 14 acertos, 246 apostas ganhadoras, o prêmio é R$2.356,61. Vamos então às dezenas do concurso de número 1528 da Loto Fácil. Anote: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 17, 18, 20, 21, 23 24 e 25. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1528 da Loto Fácil: 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 17, 18, 20, 21, 23 24 e 25. Agora 6h35 em Manaus. Esportes. O brasileiro Felipe Massa terminou a sexta-feira satisfeito em Baku. O piloto da Williams teve desempenho discreto nos 2 treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão e até foi superado pelo canadense Lance Stroll da segunda atividade, mas fez um balanço positivo do dia. Massa fechou o primeiro treino livre em Baku em 8º lugar e foi o 11º no segundo, 6 posições atrás do Stroll na sessão vespertina no horário local, e culpou o tráfego e algumas bandeiras amarelas pelo desempenho apagado. Mesmo pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai deixar a competição em segundo plano neste fim de semana. Afinal, o técnico Roger Machado decidiu poupar quase todos os principais jogadores do elenco no duelo com a Chapecoense amanhã na Arena Condá pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão tem relação com a sequência de jogos que o Atlético Mineiro terá pela frente nos próximos dias. Depois de encarar a Chapecoense, o time vai receber o Botafogo em 29 de junho pelas quartas de final da Copa do Brasil e será mandante em clássico com o Cruzeiro pelo Brasileirão em 2 de julho e visitará o Jorge Wilstermann no dia 5 pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Vamos aos resultados do jogo de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 2, Paysandu 1. Boa Esporte Clube 2, ABC 1. Criciúma 2, Paraná Clube 1. Luverdense 0, América Mineiro 3. E Eduardo, a bola vai voltar a rolar neste sábado com estes jogos. Pela Série C, às 15 horas jogam Macaé e Joinville. 15h30, Mojimirim, Volta Redonda. 16 horas, Confiança e Botafogo da Paraíba. No mesmo horário, Bragantino e São Bento. E às 18 horas jogam Remo e Motoclube do Maranhão. Às 20 horas, Tupi e Botafogo de São Paulo. O jogo de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. 16h30, Ceará e Oeste. No mesmo horário, Goiás e Vila Nova, também de Goiás. Ainda no mesmo horário, Brasil de Pelotas e Internacional. No mesmo horário, Londrina do Paraná e Juventude do Rio Grande do Sul. E às 19 horas, Guarani e Náutico. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol nacional, apenas um jogo hoje envolvendo Santos e Esporte Clube Recife. E pela Copa das Confederações jogam hoje às 12 horas no horário de Brasília. México e Rússia. Nova Zelândia e Portugal. Últimas notícias. Nesta sexta-feira, o Ibovespa encerrou em 61.087 pontos, queda de 0,3% no dia e de 0,87% na semana. Já o dólar avançou 1,58% na semana e fechou a sexta-feira cotado a R$3,3391 na venda. A prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15 registrou 0,16% em junho deste ano, abaixo da taxa de 0,24% de maio. É o índice mais baixo para a prévia de junho desde 2006, quando o IPCA 15 chegou a menos 0,15%. Depois da queda de 2,5% em maio, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor ficou estável em 100,5 pontos em junho.
O indicador está a 0,5% abaixo do registrado em junho de 2016 e 7,4% menor do que a média histórica de 108,5 pontos, de acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria. As viagens para os Estados Unidos, principal destino de brasileiros no exterior, estão em queda pelo segundo ano consecutivo, mostram dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O número de passageiros transportados entre os dois países no acumulado de janeiro a abril de 2017 foi 14,6% menor que o registrado em igual período do ano passado. Em 2016 e 2015, na mesma comparação, a queda já havia sido de 11,07%. Os brasileiros que sacaram os 37 bilhões de reais das contas inativas do FGTS até dia 21 de junho, informou a Caixa Econômica Federal. Os brasileiros sacaram 37 bilhões até o dia 21 de junho. A informação está confirmada pela Caixa Econômica Federal. Esse número representa 84,8% do total de recursos disponível para o resgate de 43,6 bilhões de reais, de acordo ainda com a CEF. O preço médio da gasolina no país caiu pela sexta semana consecutiva, segundo dados divulgados ontem, sexta-feira, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor médio por litro caiu 3,561 na semana encerrada no dia 17 para 3,542 nesta semana, um recuo de 0,53%. Trata-se do menor valor desde novembro de 2015. O sucesso da movimentação das agências da Caixa Econômica Federal aos sábados durante o período do saque do FGTS levou o senador Roberto Muniz de Paraíba, do PP da Paraíba, a apresentar um projeto para permitir que bancos e estabelecimentos de crédito funcionem nesse dia da semana. Os bancos são proibidos de funcionar aos sábados por lei e por resolução do Conselho Monetário Nacional, regras que remontam à década de 1960. Para fazer frente à proibição, o senador apresentou na última quinta-feira, 22, o projeto que revoga essas normativas. No primeiro trimestre de 2017 foram emitidas 7.989 carteiras de trabalho e previdência social a estrangeiros. Desse total, 3.017 foram para haitianos, 1.107 para venezuelanos, 443 para cubanos, 346 para argentinos, 311 para bolivianos, 282 para paraguaios, 250 para colombianos, 232 para peruanos, 219 para uruguaios e 190 para senegaleses, entre outras nacionalidades. Os dados são da Coordenação Geral de Imigração, uma unidade administrativa do Ministério do Trabalho. O governo da Noruega, depois de reduzir em 50% o dinheiro destinado ao Brasil em 2017 para ajudar na preservação ambiental, alerta que pode simplesmente suspender qualquer repasse em 2018 ou 2019 se o país não atingir as metas de redução de desmatamento. O alerta foi feito pela primeira-ministra Erna Solberg depois de uma reunião na manhã desta sexta-feira com o presidente Michel Temer. Dentro do governo norueguês, a possibilidade de um corte total de recursos é considerada, mas isso dependerá das taxas de desmatamento. Para 2017, a redução deve ser de 50%. Se a situação não for revertida, o risco é de que em 2018 a suspensão completa possa ocorrer. Agora 6h45 em Banal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ontem, sexta-feira, que há, sim, uma discussão embrionária sobre o uso do FGTS para substituir parte dos pagamentos do seguro-desemprego. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, afirmou nesta sexta-feira que o governo fará uma investigação para verificar a qualidade das vacinas contra a febre aftosa aplicadas nos animais, cuja carne foi exportada para os Estados Unidos. Na última quinta-feira, os Estados Unidos anunciaram a suspensão das importações de carne bovina carne bovina brasileira, sob a justificativa de que foram encontradas inconformidades, entre elas a presença de uma inflação e decorrência de uma reação à vacina. Após a suspensão pelos Estados Unidos de todas as importações de carne fresca brasileira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estuda recomendar o fatiamento da carne como solução para as irregularidades encontradas, segundo comunicou ontem o secretário executivo da pasta, Elmar Novak. O Ministério acredita que os problemas comunicados pelo governo americano são decorrentes da vacinação contra
contra a febre aftosa, que poderia causar inflamações. O secretário garantiu que apenas a aparência fica comprometida e que o produto não oferece nenhum risco à saúde. 6h46 em Manaus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi sorteado nesta sexta-feira como relator do inquérito 4.444, em que o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, é investigado por suposto recebimento ilegal de dinheiro da Odebrecht para sua campanha nas eleições de 2014. Aécio nega ter cometido irregularidades. A Polícia Federal concluiu que não houve edição no áudio da gravação da conversa entre o empresário da JBS, Wesley Batista, e o presidente Michel Temer. A perícia feita pelo Instituto Nacional de Criminalística foi finalizada nesta sexta-feira. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os peritos teriam identificado mais de 180 interrupções naturais no áudio. Essas pausas teriam sido causadas pelo aparelho utilizado para gravar a conversa, que possui um mecanismo de economia de bateria que interrompe automaticamente a gravação em momentos de silêncio. Desta forma, os peritos descartaram edições no áudio. 4 gravações foram analisadas. O laudo será entregue na próxima semana ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, informou ontem que indeferiu por falta de provas o pedido de abertura de processo para cassação do mandato do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. De acordo com João Alberto, os membros do Conselho de Ética têm 2 dias úteis para recorrer da decisão, desde que tenham apoiamento de pelo menos 5 integrantes do colegiado. O frio e a chuva marcaram presença nesta sexta-feira no Parque do Povo, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. Quem chegou cedo para conferir os shows no palco principal precisou de capa de chuva. Os fogos marcaram o ápice dos festejos, com Elba Ramalho mais uma vez fazendo a contagem regressiva para o dia de São João. A véspera de São João também tem show de forró, Coco Seco, Avni Vini e Tiago Farra. Manuel Júnior, de 33 anos, aproveitou a chuva intermitente para faturar um dinheiro extra. Ele trocou chapéus pelo comércio de guarda-chuva. 6h48 em Manaus. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, sancionou nesta sexta-feira a lei que libera a prescrição, manipulação e venda de anfepromona, Femproporex e Manisdol, substâncias usadas para inibir o apetite. A informação da Casa Civil. O uso dessas três substâncias foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 2011, cancelando os registros. Mas com a sanção, os medicamentos poderão ser prescritos por médicos e manipulados em farmácias, mesmo sem o registro. O governo Michel Temer, do PMDB, é considerado ótimo ou bom por apenas 7% da população. A melhor marca registrada pelo Datafolha em 28 anos. Somente José Sarney, do PMDB, ficou abaixo desse patamar, com 5% em setembro de 1989, em meio à crise da hiperinflação. Desde que veio ao público a delação da JBS, que jogou o presidente no centro da crise política nacional, a impopularidade do PMDBista aumentou. Hoje, sua gestão é considerada ruim ou péssima por 69% do eleitorado e regular por 23%. Na comparação, em setembro de 1989, Sarney chegou a 68% de ruim ou péssimo e 24% de regular. O novo levantamento da Datafolha, feito entre quarta-feira 21 e esta sexta 23, com 2.771 entrevistados, mostra Temer com avaliação em queda. 2 meses atrás, a sua taxa de ruim e péssimo estava em 61% e a de ótimo ou bom em 9%. Aqueles que o consideram regular somavam 28% no final de abril. Não souberam responder como avaliam hoje o governo Temer 2% dos entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A nota do presidente caiu de 3 para 2,7. A situação de Temer é pior que a de Dilma Rousseff, do PT, às vésperas dela sofrer impeachment. Em abril de 2016, a petista tinha 13% de aprovação e 63% de reprovação. 6h50 em Manaus.
O presidente francês, Emmanuel Macron, não conseguiu ontem, em sua primeira cúpula europeia, convencer seus sócios a dar mais poder a Bruxelas para controlar os investimentos estrangeiros, especialmente chineses, com o objetivo de proteger setores estratégicos. Novo chefe do Estado francês defendia claramente esta proposta, mas outros resistiram, comentou uma fonte europeia que citou Portugal, Grécia e Espanha, países que, na sua opinião, precisam de dinheiro para respirar e que temem uma desaceleração dos investimentos estrangeiros. A coalizão liderada pelos Estados Unidos matou um encarregado das finanças do grupo radical Estado Islâmico em um ataque aéreo na Síria, informou ontem o governo americano. Fawaz Mohamed Jabair al-Hawi morreu no ataque em Al-Bukamal, no leste da Síria, informou a coalizão em um comunicado. Hawi, nascido na Síria, era um experiente facilitador financeiro terrorista que havia administrado milhões de dólares para os extremistas. 6h51 em Manaus, as manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora que Estampa. Suposto taxista dopa cliente para roubar. Destaque do Jornal do Comércio. Histórias novas para contar. O que diz o Amazonas em Tempo? Paralisações dos rodoviários vão ser investigadas. 6h52, termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Hélio Ramos e J. Rai. A técnica de som foi de Marcos Salles e Hernani Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Missa convite. Os familiares da jornalista Maria Pereira de Souza convidam demais parentes e amigos para participarem da Santa Missa de 3 anos de seu falecimento, a ser celebrada sábado hoje, às 18 horas, na Igreja de São Sebastião, aqui no centro. A família da jornalista Maria Fernanda Pereira de Souza agradece sensibilizada a todos que compareceram esse ato de fé e piedade cristã. 24 horas no ar, Difusora FM.